Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Samuel Xavier é um exemplo vivo de superação, raça e entrega com a camisa tricolor. Quem acompanha o Fluminense de perto sabe o quanto esse jogador representa dentro e fora de campo. Depois de um 2024 repleto de dificuldades, com lesões que o tiraram de boa parte da temporada e com momentos em que chegou a perder espaço no time, Samuel renasceu em 2025. Hoje, vive a melhor fase da sua carreira, sendo não apenas um lateral consistente na defesa, mas também um verdadeiro fator ofensivo, decisivo e artilheiro. No duelo contra o Atlético Mineiro, quando marcou um dos gols na vitória por 3-0, Samuel Xavier chegou ao 6º gol do ano e confirmou o que todos nós, torcedores do Fluminense, já percebíamos. Ele voltou a ser aquele jogador vibrante, que não desiste de nenhuma bola, que cruza com precisão e que se entrega de corpo e alma. É impressionante como ele conseguiu transformar as dificuldades do passado em motivação. Poucos atletas têm essa capacidade de dar a volta por cima da forma como ele fez. Ver Samuel hoje jogando com tanta confiança é uma alegria para o torcedor tricolor. Ele se tornou uma das principais armas ofensivas do time, ajudando não apenas na marcação, mas também na criação de jogadas e nas finalizações. São 6 gols e 4 assistências, um número expressivo para um lateral. Isso mostra que ele evoluiu muito taticamente, entendendo os momentos certos de atacar e de recompor. Sua leitura de jogo é algo que chama a atenção. Ele sabe se posicionar, antecipa jogadas e tem um senso de liderança dentro de campo que contagia o grupo. Quando lembramos de 2024, é impossível não reconhecer a dimensão da sua superação. Foi um ano duro para o Fluminense e para Samuel. Lesões no pé, panturrilha e joelho tiraram o lateral de vários compromissos importantes. Ele chegou a ficar 2 meses sem jogar por causa de uma lesão na coxa esquerda, sofrida num jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Bahia. Era um momento em que o time precisava dele, e certamente o próprio jogador sentiu o peso de ficar fora. Mas, como todo guerreiro tricolor, Samuel não se deixou abater. Trabalhou em silêncio, se recuperou com dedicação e voltou ainda mais forte. A torcida reconhece quando um jogador se entrega de verdade, e Samuel Xavier é esse tipo de atleta. Ele não se esconde nos momentos difíceis, encara de frente os desafios e honra o manto tricolor a cada partida. Sua volta à boa fase mostra o quanto ele tem amor pelo que faz. Ver um lateral com tamanha vontade de atacar, marcar e decidir jogos é inspirador. É o tipo de jogador que faz a arquibancada vibrar com cada arrancada, com cada desarme preciso, com cada gol inesperado. Além disso, o comprometimento de Samuel se reflete na forma como ele fala do clube, na maneira como interage com os companheiros e na seriedade com que encara cada treino. Dá para perceber que ele tem um senso de responsabilidade enorme e uma ligação verdadeira com o Fluminense. Não é apenas mais um jogador no elenco, é um símbolo de persistência e profissionalismo. Hoje, com a camisa tricolor nas costas e o coração pulsando em cada jogada, Samuel Xavier mostra que ainda tem muito a oferecer. Sua temporada mais artilheira é fruto de trabalho, dedicação e, acima de tudo, amor pelo futebol e pelo Fluminense. Ver esse renascimento é motivo de orgulho para qualquer torcedor. Samuel Xavier provou que, com garra e fé, é possível se reerguer e voltar a brilhar, e ele está brilhando como nunca. Vamos à segunda notícia. O retorno de John Kennedy ao Fluminense reacendeu algo que estava adormecido no coração do torcedor tricolor. A sensação de ver um garoto de Xerém vestindo a camisa e fazendo diferença dentro de campo. Desde o momento em que ele voltou, no dia 15 de julho, muita gente esperava aquele lampejo, aquele toque de talento e ousadia que sempre marcou o estilo do atacante. E finalmente, neste sábado, ele teve a primeira grande chance como titular e mostrou por que merece mais espaço entre os 11 que começam jogando. O tempo em que John Kennedy passou esperando por oportunidades foi longo e cheio de incertezas. Durante os meses que seguiram seu retorno, viu o banco de reserva se tornar uma rotina, muitas vezes sem sequer ser relacionado para os jogos. Foram apenas 106 minutos em campo em 2 meses, um número pequeno demais para um jogador com tanta qualidade e faro de gol. Quando atuou como titular pela primeira vez após o retorno, foi contra o São Paulo, num time bastante modificado. Mesmo assim, mostrou disposição, movimentação e vontade de provar que pode ser decisivo. Agora, com Zubeldia no comando, o cenário começou a mudar. O treinador não demorou para perceber que John Kennedy não é apenas mais uma opção no elenco, ele é um jogador capaz de mudar o ritmo de uma partida,
de transformar uma jogada perdida em oportunidade clara de gol. Bastaram 3 jogos para que o técnico o colocasse entre os titulares, e o resultado foi imediato. Dentro de campo, o Urso, como é carinhosamente chamado pela torcida, mostrou tudo o que o torcedor esperava ver: garra, habilidade e um instinto artilheiro apurado. No primeiro gol, foi ele quem finalizou com perigo, obrigando o goleiro Everson a fazer uma defesa espetacular, que acabou resultando no rebote aproveitado por Samuel. Depois, deu uma assistência precisa para Serna marcar o segundo, mostrando visão de jogo e frieza para decidir no momento certo. Mas o que mais chamou a atenção não foram apenas os números. John Kennedy apresentou uma maturidade que poucos esperavam. Ganhou disputas físicas contra zagueiros experientes, se movimentou o tempo todo, abriu espaços e foi o ponto de apoio perfeito para jogadas ofensivas do time. Mostrou que entende o ritmo do jogo e que pode ser aquele atacante moderno, que não se limita a empurrar a bola para o gol, mas participa da construção das jogadas e incomoda a defesa adversária do início ao fim. É esse tipo de jogador que o Fluminense precisa. Alguém que respira o clube, que entende o peso da camisa e que, ao mesmo tempo, tem talento de sobra para brilhar em qualquer cenário. John Kennedy é isso. A mistura perfeita entre a garra de quem vem da base e a confiança de quem sabe o que pode render quando tem espaço. Ele não joga apenas com os pés, mas com o coração. Depois dessa atuação, é impossível o torcedor não imaginar o que pode vir pela frente. Cano continua sendo um grande nome e merece o respeito por tudo que já fez, mas o que John Kennedy apresentou neste último jogo reacende uma dúvida boa. A dúvida de quem tem 2 excelentes atacantes prontos para decidir. Se ele seguir nesse ritmo, vai ser difícil segurá-lo no banco. Na próxima partida, contra o Mirassol, é provável que comece entre os reservas. Mas, com o que mostrou em campo, ninguém duvida que ele será acionado em algum momento, e que, quando isso acontecer, vai entrar com a mesma fome de sempre, com a mesma vontade de mostrar que o garoto de Xerém está pronto para ser protagonista de novo. John Kennedy tem futebol, tem raça e tem alma tricolor. E quando um jogador reúne tudo isso, o destino costuma ser brilhante. Agora vamos à terceira notícia. Lima é aquele tipo de jogador que todo torcedor do Fluminense aprende a valorizar com o tempo. Um cara que chega quieto, mas quando entra em campo, transforma o jogo. É um meia moderno, de muita técnica, inteligência e entrega, que entende o que significa vestir a camisa tricolor. E o melhor de tudo, ele tem mostrado, mais uma vez, que é essencial para o time. A vitória por 3-0 sobre o Atlético Mineiro foi mais do que um simples resultado positivo. Foi uma mostra clara de que Lima está de volta ao protagonismo. Ele participou diretamente do gol de Keno, com uma assistência precisa, mostrando que continua sendo decisivo quando o time mais precisa. E não foi um caso isolado. Contra o Botafogo, em um clássico sempre cheio de emoção, ele entrou e marcou um golaço que selou o triunfo tricolor por 2-0. 2 jogos, 2 momentos importantes, 2 atuações de peso. É o tipo de jogador que, mesmo começando no banco, muda a cara do jogo. É impossível falar de Lima sem lembrar o quanto ele foi importante na conquista da Libertadores de 2023. Ele teve papel fundamental naquela campanha histórica, sendo uma peça de equilíbrio entre o meio e o ataque, um coringa de verdade. Mesmo quando não era titular, estava sempre preparado, mantendo o nível e entregando o que o time precisava. Essa versatilidade faz dele um jogador indispensável. Lima pode jogar aberto, como meia central, pode chegar na área como elemento surpresa e ainda ajuda na recomposição defensiva. É o tipo de atleta completo, aquele que resolve problemas em diferentes setores do campo. Nos últimos tempos, ele havia perdido um pouco de espaço, mas nunca desanimou. Treinou firme, esperou a hora certa e mostrou, mais uma vez, que merece estar em campo. Jogador assim é ouro. Ele não reclama, trabalha em silêncio e responde dentro das 4 linhas. E quando o treinador precisou dele, Lima apareceu com a mesma disposição de sempre, como se dissesse: pode confiar em mim. Essa atitude resume o espírito tricolor. O que chama mais atenção é a qualidade técnica de Lima. Ele tem um domínio de bola refinado, sabe proteger bem, tem uma visão de jogo que poucos no elenco possuem. É daqueles que enxergam o passe antes mesmo da jogada se formar. Quando está inspirado, é quase impossível tirar a bola dele. Além disso, tem boa chegada à frente, finaliza com perigo e tem um senso tático muito apurado. Não é à toa que já soma 16 gols e 10 assistências com a camisa do Fluminense. São números expressivos para um jogador que muitas vezes nem começa entre os titulares. A torcida reconhece o valor de quem não se esconde nos momentos decisivos. Lima é exatamente esse tipo de jogador. Em um time que busca equilíbrio entre talento e intensidade,
ele representa a harmonia perfeita. Pode não ser o nome mais midiático do elenco, mas é um dos mais regulares, daqueles que fazem a diferença quando o jogo aperta. E o torcedor sente isso. Quando Lima entra, o time parece ganhar mais fluidez, mais confiança, mais alternativas. Outra característica marcante é sua inteligência tática. Ele entende o ritmo do jogo, sabe quando acelerar e quando cadenciar. Às vezes, basta um toque dele para o Fluminense encontrar o caminho do gol. Sua leitura de jogo é tão boa que, em muitas situações, parece prever o movimento dos companheiros. Isso não é sorte, é talento. É visão de quem conhece futebol, de quem vive o jogo intensamente. Lima tem uma relação especial com o torcedor. É aquele jogador que desperta confiança. A cada partida, mostra que merece ainda mais espaço e que pode ser peça-chave em qualquer esquema. Ele não é apenas um coadjuvante, é protagonista quando o time precisa. Sua entrega, sua técnica e sua capacidade de se adaptar a diferentes funções fazem dele um tricolor de alma. E quando veste a camisa, representa com orgulho o que é ser fluminense: garra, talento e elegância no futebol. Se há alguém que pode ser chamado de coringa tricolor, esse alguém é o Lima. Um jogador que resolve, cria, marca e inspira. Um verdadeiro símbolo do espírito lutador e criativo que sempre caracterizou o Fluminense. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!